Em Mateus 6,10, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha a importância disso, meu irmão. O reino de Deus. O reino de Deus. Não é? Então, venha o teu reino. É muito importante a gente saber, primeiro, o que não é o reino de Deus. E depois, o que é o reino de Deus. Nós vamos começar hoje e eu quero mais uma próxima pregação minha, eu continuo e termino sobre o reino de Deus. Porque é muito importante, gente, saber o que é o reino de Deus. Então, o reino de Deus, muito tempo se dizia que o reino de Deus era uma igreja, igreja. Não, o reino de Deus não é nada disso. Não é a igreja. A igreja Maranata, Batista, Presbiteriana, é uma agência do reino. É um local onde você vem para aprender a Bíblia, para poder ter unidade, amor, para pegar uma direção. Tem uma importância muito grande, sim, mas não é o reino de Deus. Então, o reino de Deus não é uma igreja. Não são todas as igrejas. O reino de Deus não são todas as igrejas juntas. Não. O reino de Deus não são todas as igrejas juntas. O reino de Deus não é um sistema político, não é? Jesus disse para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Então não pode ser igreja, conjunto de igrejas, não pode ser um sistema político, não pode ser. Meu reino não é deste mundo, Jesus disse para Pôncio Pilatos. Então vamos saber o que é o reino de Deus, não é? O reino de Deus não é o que o homem rege, uma constituição, uma doutrina, não é mesmo. Não são leis humanas, o reino de Deus não são leis humanas, certo? O reino de Deus não é o milênio que algumas escolas pregam, que vai acontecer lá no final. Não é isso não, meus irmãos. Se acontecer dessa maneira, o reino de Deus não é esse milênio. Até porque vai ter pecado demais nesse milênio que a Bíblia descreve, que esse milênio, a gente tem em conta que seja atualmente. Nós estamos no final do milênio, onde tem pecado, a igreja está presente, certo? Então, o milênio não é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, meu irmão, primeiro, é o domínio de Deus no coração dos homens. É o governo de Deus. É a submissão do homem ao governo de Deus. Sabe? Olha como é importante saber dessas coisas. Certo? É o coração da gente disponível para Deus. Esse é o reino de Deus. Ele está na dependência nossa exclusivamente de Deus. Ele habita em nós, Ele está em nós, Ele está dentro de nós. O reino de Deus. O homem do reino de Deus, ele se rende a Deus. Ele não tem vontade própria. Ele é um homem rendido a Deus, ao Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o reino de Deus. É o reino do coração dos homens, falando assim de uma maneira geral. Agora nós vamos entrar em pormenores para a gente sedimentar bem o reino de Deus. Como é importante o reino de Deus. Então, nós temos, por exemplo, Mateus 4, 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus. Então, o evangelho do reino de Deus não é vir dia de domingo para o culto, ficar sentado aqui.
faz parte, é importante. É como eu falei, aqui a gente aprende, a gente participa, a gente vê os irmãos, a gente cria coragem, a gente está perto, a gente ora um pelos outros. Como é importante, gente. Não, ninguém está dizendo que não é importante. Vamos estabelecer bem exatamente o que são as coisas. Então, Jesus vivia pregando o evangelho do reino de Deus, curando as enfermidades, os aflitos estão precisando de nós. Olha o reino de Deus. Não é exclusivo eu e minha família, não é? Quando você se submete a Ele, você começa a olhar os necessitados, os aflitos, aqueles que estão precisando de coragem, de oração, de visita. O reino de Deus é diferente do que um horário para um culto. O horário da missa, já cumpri, dia de domingo. Não deixo de cumprir meu horário do culto, meu horário da missa. Um exemplo. Meu horário da célula, isso para mim não é só isso, não. Esse governo não está sendo seguido. Portanto, ele pregava o evangelho do reino de Deus. São Paulo disse, eu prego o evangelho do reino. Também fala isso aí. A gente sabe, dito em outras palavras, que existe uma igreja universal, toda poderosa, porque no mundo todo tem gente com a Bíblia na mão, tem convertido. Isso é universal. É a igreja universal. Ela se traduz pelo poder de Deus na face da terra. Isso é uma coisa importante, nós sabemos. Existe a igreja militante, que são os crentes que estão nas igrejas, que estão aí fora, estão em missões, pregando o evangelho de Deus. Ela é militante, ela está na luta. Tem gente até que é sacrificado por causa dela. Os apóstolos foram sacrificados por causa dela. E tem a igreja que vai ser triunfante na glória de Deus. A gente sabe que nem todo mundo se submete ao governo de Cristo. Está aqui, mas não se submete. Não tem, futuramente, eu não sei o que pode acontecer. Não é? Então, a gente tem que entender bem essas três ações das igrejas, dito de uma maneira didática, a igreja gloriosa, futuramente, aqui é futuro. Ela não foi glorificada. A igreja, que é a igreja triunfante. Temos a igreja militante, que é a igreja da graça, está aqui ela presente. E tem a igreja universal no mundo todo, não é? Então, isso é uma coisa importante. Nós vamos ver uma coisa que eu estava com minha turma na escola dominical. Nós nunca pregamos em Maria. Vocês já repararam por quê? Por que nós não pregamos em Maria? Uma denominação, ela já fala demais de Maria, como corredentora. Não. E a outra, somos nós, a gente não fala praticamente dela. Mas o cântico de Maria, ela vai falar disso. A unção do Espírito Santo foi tão grande na vida dela, naquele momento, eu vou falar dela. Eu não vou falar de uma que vocês vão ler em casa. Em 1 Samuel, capítulo 2, o cântico de Ana. Ana queria ter um filho, e o profeta Eli abençoou, ela teve Samuel. E tem um cântico, é parecidíssimo com o que vai dizer Maria. É parecidíssimo com o que vai dizer João Batista também. Então é muito importante nós entendermos, a partir desses elementos bíblicos, o que é o reino de Deus. Não é? Para a gente saber o que é o reino de Deus. É importante, esse fundamento é importante, gente. Essa base. Não é só estar na igreja, tu vai te tornar uma pessoa religiosa. Quando Jesus veio, tinha
milhares e milhares de gente conhecedor da Bíblia que nós não chegamos nem perto. Ainda hoje tem, você chega, vai conversar com um judeu ortodoxo, tu não conversa a Bíblia com ele, não, tu perde, eu perco, todos nós perdemos. Mas ele não sabe identificar o Messias, ele não conhece o Evangelho do Reino, mas para conhecer Torá igual a eles, não é? É impressionante. Então lá, esse cântico é chamado Magnificat. Está lá em Lucas capítulo 1, versos 51 a 53. É um cântico revolucionário. O Espírito Santo usou-a de uma maneira tremenda, e ela vem falando, primeiro, que nesse cântico, em Lucas capítulo 1, ela é muito simples. Ela não diz que ela é redentora. Veja já no verso 46, a minha alma engrandece ao Senhor. Ela é humilde, ela está engrandecendo. O Senhor na Bíblia é Jesus Cristo, gente. O meu Senhor é Jesus Cristo. É por isso que eu gosto muito da escola dominical, que ela ensina o básico. Muita gente, Senhor, o que é Senhor na Bíblia? Muita gente não sabe dizer, muita gente boa não sabe dizer. Senhor é Jesus Cristo. A minha alma engrandece ao Senhor. Quer dizer isso do filho dela, que ela era mãe. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela olha para aquela criança e diz, Deus. É muita coisa, gente. Muitas crentes não olham para Jesus e diz Deus. Uma vez eu estava conversando com um bando de cristãos, né? E eu disse, e eles falaram, não, porque vocês são iguais a nós e tal. Nós somos só de outra igreja, mas nós falamos. Aí eu disse assim, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês creem que Jesus é Deus? Deus andou aqui na face da terra, pisou? Não, ele não é Deus, ele é filho de Deus. Então, vocês estão precisando de alguma coisa a mais. Você vai conversar com os testemunhos de Jeová, eles não creem que Jesus é Deus, nem fala isso para eles. Tu vai conversar com os muçulmanos, Jesus é Deus? Não. Nós cremos que Jesus mandou, eles botam Jesus lá no alto, mas não reconhecem que Jesus é Deus. Não adianta. Nós cremos que Jesus, ele que mandou Alá pregar o que Alá pregou, fazer a obra de Alá. Quem mandou foi Jesus. Jesus é superior a Alá, mas foi Alá que fez. E Jesus não é Deus. Entendeu? Vocês veem que as coisas são muito erradas. Na palavra verdadeira, erradas. Então, Maria está dizendo aqui, ele é o meu Deus, o meu Salvador. Então, se ele é meu Salvador, eu sou pecadora. Eu sou pecadora. Se eu preciso de um Salvador, eu sou pecador. Eu sou pecador porque o pecador não pode entrar no céu, a não ser que eu tenha um Redentor. Senão eu não posso entrar no céu. O pecado não entra no céu. Pronto, eu estou fora. Mas eu tenho o meu Salvador, o meu Senhor, o meu Redentor. Deus está aqui. Então isso é revolucionário, meu irmão. Depois vocês comparem com o cântico de Ana também. Foi ungida ali poderosamente também. Porque contemplou, aí ele continua, vocês depois vão ler, não é? Mas eu quero entrar logo por causa da nossa. Vocês vão ler, e as coisas são lindas aqui no Magnificat, e o verso 51. Eu quero entrar logo no verso 51. Vocês vão ler, vão entender tranquilamente, eu tenho certeza disso. Só queria chamar a atenção dessa parte aqui, né? Mas ela está se humilhando o verso 48, ele contemplou a humildade da serva dele. A humildade, Deus olhou o coração onde o reino de Deus vai ser implantado. Isso é importante.
Ser religioso é uma coisa. Ser praticante de religião é uma coisa. Mas um coração aberto para o governo de Deus ser implantado é outra coisa. Vocês vão ver eu dar um exemplo lá adiante. Um corrupto de mão cheia, Mateus, ele passa, diz assim: segue-me, e vai embora. Aí Mateus se levanta, abandona tudo que estava fazendo e segue. Isso é outra coisa. Isso aí só Deus conhece, o Pai é que conhece. Só Deus Pai que conhece essas coisas, né, meu irmão? Zaqueus, cadê ele? Aquele corrupto de mão cheia. Vamos falar um pouco sobre esses, porque tem uma importância muito grande. Trepado numa árvore para querendo, e ele está bem embaixo. Mateus, desce. Vou passar a noite contigo na tua casa. No outro dia, Zaqueu disse: se eu errei, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E se eu defraudei alguém, a quem eu defraudei, eu vou dar 4 vezes mais. Aqui houve salvação nesta casa. Aqui tem um coração onde entrou o reino de Deus. Reino de Deus implica em muita coisa. É importante a gente entender o que é o reino de Deus, não é? E não ser uma influência, porque a célula influencia muito. É importante, a gente influencia muitas pessoas, é importante. A palavra, ela é influenciadora, ela é envolvente. Mas esse coração ardente de Ezequiel 36, te darei um coração novo. Vou trocar esse coração de pedra e te dar um coração de carne. É outra coisa. É outra coisa quando ele diz para Nicodemos, um grande teólogo, também um conhecedor da Bíblia, que nós não chegaríamos nem perto. Se tu não nascer de novo, se tu não receberes o reino de Deus no teu coração, tu não entrarás no céu. Importa-vos, João, nascer de novo. Nicodemos, nascer de novo. Tu tens que ser nova criatura. Nova criatura. Então é completamente diferente, gente. Se você prestar atenção, não é? Às vezes a gente pode estar no início. Nós estamos aqui, você está vivendo o início, mas está precisando nascer de novo. O novo nascimento ainda não ocorreu na tua vida. Então, Maria, na sua unção que ela recebeu pelo poder do Espírito Santo, em verso 51, agiu com o seu braço valorosamente. Quem? Ele ao nascer. Ele ao nascer. A promessa foi cumprida. Não é? A promessa, nasceu o poderoso, nasceu o Messias. Você sabe que na época, as virgens de Israel, tanto é que quem não podia ter filho, era uma pessoa tida como amaldiçoada. Por quê? Jamais vai gerar o Messias. Essa nunca pode gerar o Messias. Então, ela é uma pessoa amaldiçoada em Israel por causa do Messias. Não pode gerar o Messias. Não pode gerar, não pode conceber, não é? Então, era uma pessoa tida. Então, aqui você vê o nascimento de Jesus, no nascimento do Messias, o braço, agiu com seu braço valorosamente. Isso aqui é o presente de Jesus, tanto é que vai se cumprir na cruz do Calvário, que é importantíssimo, a ressurreição, as etapas do nascimento, se cumpriu a profecia. Não é? Para se cumprir a profecia, tem toda a história do Velho Testamento, né? De um povo, do agir do pai, de Moisés, né? daquelas, nasce o Messias, vai para a cruz, paga o preço da tua redenção,
e derrama o Espírito Santo que estava nele poderosamente, se cumpre lá em Atos capítulo 2, não é? Então, ele age poderosamente, o reino de Deus age poderosamente, valorosamente, e dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Olha só, isso é importante. Quem se alimenta de pensamento soberbo vai ser dispersado, não vai fazer parte do reino de Deus. Pensamentos soberbos, ela viveu, vamos dar um exemplo claro, para ficar bem claro, ela viveu na época do Império Romano, os reis eram deuses, foram dispersos totalmente dessa condição do reino de Deus. Dando um exemplo bem fácil para a gente entender, sem entrar em pessoas e mais pessoas que estão aí com a soberba da vida. Os soberbos foram dispersos, não farão parte do reino de Deus. O braço valoroso, poderoso do Messias afastou os soberbos. Então, agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou do seu trono os poderosos. Os poderosos derrubados não farão parte do reino de Deus, os poderosos. Porque se enchem de glória, né? Os poderosos, João Batista vai falar disso também. Os poderosos, aqueles que detêm poderes, não é? Políticos, reis, rainhas, né? Nos palácios, a soberba, vão ser dispersos, não farão parte do reino de Deus. Soberbos, às vezes, não precisa nem estar nessa grandeza toda, às vezes o cara pode estar aí fora cheio de soberba, exaltando os exaltados. Jesus diz, eles vão ser tudo humilhados, e os humildes serão exaltados. O reino de Deus, ele derruba a mesa, ele vira o contrário às coisas. O reino de Deus, vocês vão ver aqui o tempo todo, ele virando mesa, ele virando a mesa. O que é não vai ser, o que não é vai ser. Esse é o reino de Deus, gente. Biblicamente falando, eu não quero saber. Biblicamente falando. Derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. O cara pode ter dinheiro e pode ser humilde, gente. Os humildes serão exaltados, Jesus falou. Vai se cumprir. Maria está dizendo isso aqui no cântico dela. Ana fala isso no cântico dela lá em 1 Samuel capítulo 2. João vai dizer isso aí também, João Batista. Os humildes serão exaltados. Coração humilde, coração ensinável, tratável, bondoso, misericordioso. Aí ele lá no Sermão do Monte, lá vê ele com tudo isso. O Sermão do Monte é muito lindo, né? Lá vê ele com as bem-aventuranças. Nós vamos falar um pouco aqui. As bem-aventuranças, ele trata diretamente disso. Não muda nada. É a mesma história do reino de Deus, é essa aqui. Tudo está dizendo a mesma coisa. Então, derruba os poderosos, não é? Os soberbos, derrubou dos seus tronos, exalta os humildes, serão exaltados, e encheu de bens os famintos. É o inverso. Os famintos é que vão estar cheios, e os que estão cheios vão ser famintos. E se você espiritualizar, os famintos serão cheios da palavra de Deus, vão ser cheios, já estão cheios. Vocês poderão estar cheios do Espírito, estão cheios de bens interiores.
de dons, a unção do Espírito Santo plena, e eles que estão cheios de donativos, de dinheiros, de capitais, de investimentos, podem estar dessedentados, gelados, cobertores não cobrem sua frieza espiritual, sua fome da palavra é tremenda, sua sede é tremenda aí fora, cheios de bens, cheios de dinheiro, cheios de aplicação, e num futuro muito perto, maior vai ser isso aí. Os famintos serão supridos numa grandeza imensa, e os poderosos, os que hoje em dia estão cheios, serão todos famintos, numa intensidade maior. Que para mim já estão famintos, se você espiritualizar, que deve ser espiritualizado isso aqui. A fome, a sede, Jesus falou, quem tem sede, vem a mim e beba. Ele está falando o quê? O que ele falou para a mulher samaritana? Se tu beber desta água, jamais terá sede. Ele está falando isso aí, é a mesma coisa. Os que têm fome e sede de justiça, está na Bíblia. Isaías fala tanto de fome. O Jean leu semana passada, foi 55, Isaías 55, lindo Isaías 55, é muito lindo. Jean discorreu sobre Isaías 55, lindo, de uma maneira linda. Eu vibrei com ele, falei para ele. Lindo, 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 maravilhoso, gente. Isaías 55, fome e sede. Como é linda a palavra. Me dizendo a mesma coisa, a Bíblia fala sempre aquela mesma. Então, encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Você às vezes vê a pessoa rica, né? E fica com inveja, ciúme. Senhor, por que nós não temos... Calma, gente, calma. Eles serão todos despedidos de uma maneira tremenda. Aí você vai lá para João Batista, a pregação de João Batista. Vamos ler só um versículo, depois você lê. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes. Aqui vai, você tem que espiritualizar o que está aqui escrito de uma maneira. João Batista não está falando de geografia. João Batista não está falando de montes, não é, de montanhas, física. Não está falando nada disso. Você tem que espiritualizar o que João Batista está falando, porque vai se cumprir. Se cumpre em toda a Bíblia o mesmo falar. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos serão aplanados. O que João Batista está dizendo com isso? Ele não está falando de geografia. João Batista está falando de ser humano. Está falando da humanidade. Quando ele vier, quando ele começar o ministério dele, João Batista está dizendo, olha, quando ele começar o ministério dele, e daí para frente, todo vale vai ser... O que é um vale? O vale é uma depressão, é um buraco, vamos chamar de um buraco. Dois montes aqui, um aqui, o outro aqui, e um vale. O que é um vale na vida de uma pessoa, gente? Como é que está a tua autoestima? É isso que ele está falando. Isso vai desaparecer, está lá embaixo a autoestima. Vai ser aterrado. Começa agora, gente. O problema é que falta, o que está faltando é leitura, palavra, é envolvimento, é um coração que já está, que está sedento e você não está alimentando, e você tem todos os recursos para isso, e o cara vai se tornando um vale. Depressivo, ansioso, melancólico, para baixo. O cara é para baixo o tempo todo. É um vale. Todo vale vai ser aterrado. Futuramente vai ser, mas no presente, por que está assim?
falta na tua vida generosidade, bondade, amor para com o próximo, assumir as pessoas, se cumprir a palavra para que você foi chamado. Você foi chamado como filho do Deus Altíssimo, herdeiro de Deus, gente. Herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Cristo toma. Sabe o que significa isso? A cruz de Cristo derrama isso nas nossas vidas. Quem é que derrama no teu coração, no meu coração, bondade, amor, misericórdia, vontade de perdoar, vontade de ler a cruz de Cristo? Ali é que está a origem de um derramar. Está na cruz de Cristo. Se não tiver na tua vida a cruz de Cristo, não tem nada disso. Tu é um cristão como outro qualquer, sujeito à melancolia, à depressão, à tristeza, abatimento, falta de unção, falta de amor, não perdoo, não gosto de fulano, não gosto de cicrano, e se eu não participo, cheio dessas coisas carnais, cheio. Carnalidade para tudo que é lugar, gente. Só não falta em ti carne, porque unção não tem. Precisamos rever esses conceitos do reino de Deus. A gente dá logo um pulo e deixa o reino de Deus de lado. Não pode. Então, quando se fala de vamos pregar o evangelho, coisa maravilhosa. Precisa de conhecer o reino de Deus. Vamos ser profetas, vamos anunciar as boas novas. Anunciar as boas novas. Pastor, o que é boas novas? Conheça o reino de Deus. Você sabe que Israel, a cada 50 anos tinha um ano jubileu. As boas novas, de 49 em 49 anos, você comprava um terreno. Você usava aquele terreno até 49 anos. Depois tu entregava de novo para o dono. Então, o ano jubileu era as boas novas para o povo. Vou receber de volta minhas propriedades. Só que para nós, Israel espiritual, eles não eram Israel espiritual. As boas novas é o perdão, porque o ano jubileu eu vou perdoar o que eu comprei dele, o que eu fiquei dele, o terreno dele, a propriedade dele que eu usei, eu vou devolver. É o devolver nosso, do amor, do carinho, do perdão. Esse é o nossas boas novas. É dar a eles o que eles precisam, o alimento espiritual. Tirar a sede deles, supri-los. Isso são as boas novas para nós. Eu não vou devolver casa, não é isso. Para nós não é isso não, meu irmão. Para nós não é isso. Para nós eu vou devolver para eles a motivação deles terem uma vida feliz. Como isso pesa no reino de Deus. O dracma perdido. Oh, rapaz, será festa no céu. O filho pródigo, todo dia ele ia para o monte ver se o filho voltava. O filho só fazendo bobagem. Um belo dia lá vem um filho todo sujo, imundo, ou a roupa, um trapo. Ele sai correndo atrás do filho, abraça o filho, beija o filho, traz o filho, festeja a volta do filho, coloca o anel no filho, as sandálias no filho. Isso são as boas novas. Isso é o coração do reino de Deus. O coração do reino de Deus não é um coração religioso. Ai de vós, escribas e fariseus, eram religiosos, profundos religiosos. Ai de vós, leia o Mateus 23. Ai de vós, ai de vós, ai de vós. Os caras religiosos, exemplo na cidade, exemplo na sociedade, exemplo no país, os ai de vós.
os escribas e fariseus. Era um exemplo. O povo olhava admirado, puxavam, vamos usar a palavra, puxavam o saco deles o tempo todo. Primeiro lugar nas sinagogas, roupas talares. E para Jesus, para o reino de Deus, ai de vós, sepulcros caiados, hipócritas, hipócritas. É um paradoxo para a sociedade, para a religião. Né? Um Deus nos acuda. Parece que o céu se dobrará para eles, para Deus. Ai de vós, sepulcros caiados. Ai de vós, homens sujos, imundos. Ai de vós, vocês que devoram as casas das viúvas. Eita! Eles iam atrás do dinheiro das viúvas, não era nem a parte sexual. Eles iam atrás da herança. Ai de vós. Então, vamos ver o que ele está dizendo aqui, João Batista mais. Então, João Batista no deserto, os vales serão aterrados. Essas depressões. Hoje em dia, o que tem de gente tomando antidepressivo é impressionante, meu irmão. Crentes tomando antidepressivo tranquilizante. Eu preciso de Pats, Rivotril. Mistura com diazepam. Não, pastor, não é de 5, me dê uma receita de 10. Eu dou todo dia aí receita. Eu digo, meu Deus do céu, que coisa. Né? Continue pedindo, não estou alegando não, gente. Mas é uma tristeza, sinceramente falando. Sei de antidepressivos, sei de laxantes, sei de isso aqui. Tudo isso, meu irmão, falta espiritualidade. Então os vales serão aterrados, vão ser, mas pode ser aliviados, já pode ser resolvidos, não é? Já podem ser resolvidos. Então, essas depressões na vida, a autoestima lá embaixo. O cara não sabe quem ele é no mundo espiritual, a autoestima dele é baixa. Pelo amor de Deus, irmão, tu não pode ter autoestima baixa, tu pode ter tudo. Ficar doente, tudo bem, o corpo físico vai ficar doente. Agora, a autoestima baixa, não pode, né? Vai ser aterrado, vai, eu sei que vai, mas tu vai esperar, não é? Os montes serão nivelados. O que são os montes? Já são crentes que empinados demais. Tem crente que é todo empinadinho, vai ser aterrado. O trator de Deus vai passar. Ou vem com sofrimento para agora, vai passar o trator de Deus. Futuramente vai nivelar. Aqui está dizendo que vai nivelar, mas já começa por aqui. É que tu não pode estar empinado, exaltado. Eu acabei de falar disso aí. Nós já acabamos de falar bastante. Os montes vão ser aterrados, os vales vão ser aplanados e os montes vão ser nivelados. Não é? É tanta vaidade, é tanto egocentrismo. Na família, então, os familiares precisam de ti, rapaz. Os familiares precisam, os pais precisam de pessoas humildes nessa família. Precisa. Está muito empinado para quê? Isso não é o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino de Deus não é esse. Esse é o evangelho dos fariseus. O evangelho do reino de Deus é outro. Então nós precisamos, não é? Os montes vão ser nivelados, os caminhos tortos vão ser endireitados. O que é caminho torto? O que está torto na tua vida? O que está torto na tua vida? Reconheça, peça a orientação do Espírito Santo de Deus para te mostrar o que está torto na tua vida. Você já prestou atenção para isso? O que está torto? O que precisa ser endireitado na tua vida? É o casamento, o relacionamento com os filhos, com um filho, com uma filha. É o relacionamento com a cunhada, com a sogra,
Com a sogra pode deixar, viu, gente? Não tem problema, não. Deixa a sogra de lado. São Pedro que ajeitou demais. Não, tudo bem. Brincadeira, né? É brincadeira. Minha mulher é sogra, viu? Cadê? Não tem nenhum genro aqui? Não, na Ivan não está aí. Muito bem, nem Rafael. Muito bem, trate minha sogra direito, trata a sogra de vocês bem. Mas o que precisa ser endireitado na tua vida? Presta atenção para isso aí, tenha humildade, analisa. Tem um salmo só sobre isso, o Espírito Santo revela. Salmo 136 é um deles. Revela para esse rapaz, para essa senhora, para essa senhorita, esse rapaz, o que precisa ser, o que está torto na vida dele, que João Batista manda ajeitar. Caminhos escabrosos, o que são caminhos escabrosos? O que são os caminhos escabrosos? Que João Batista fala aqui, serão retificados, os escabrosos vão ser aplanados. Pessoas que se sentem o nada, esses serão valorizados. Vamos ver os escabrosos. Fora do lugar. O que está fora do lugar no teu dia a dia? Na tua vida lá fora, que está fora do lugar. Escabroso significa fora do lugar. E caminho torto tem muito a ver com vida dupla, hipocrisia, mentiras. Eu estou chamando a atenção aqui. E os caminhos escabrosos é o que na tua vida está fora do lugar, na tua família está fora do lugar, na tua profissão. Às vezes todo negócio do cara está errado. Todo negócio dele tem sempre coisas erradas. Não é? Na tua vida espiritual, isso aí é demais, gente. Caminhos escabrosos na vida espiritual dos irmãos atualmente está demais. Não só, todo mundo só pensa em pecado de adultério, de roubo. Não é só isso não. Não estou falando, nem pensei nisso. Se tiver isso, eu nem estou pensando nisso para vocês. Não é? Eu estou pensando outras coisas. Na vida espiritual. Então, Jesus, olha Lucas 17, 20 e 21. Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus, Lucas 17, 20. Quando viria o reino de Deus? Os fariseus estão perguntando, espera aí, quando vai vir o reino de Deus? Quer dizer que nós não somos o reino de Deus? Os fariseus. Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Não me inventem que o reino de Deus é na Maranata, é não sei aonde, vou mudar de igreja, cheio dessas coisas. Nada disso vai adiantar. O reino de Deus está dentro de vocês. Então, essa é a verdade, gente, que nós temos que saber, temos que conhecer essa verdade. E a verdade vos libertará de depressão, desânimo, desgosto, infelicidade. Está cheio de gente precisando disso, gente, na igreja. Está cheio de gente necessitando disso, está cheio. Então, a gente vai falar a verdade, aí você vê o que você vai fazer, não é? A gente tem que dizer a verdade. Jovens que não estão felizes, pais que não estão felizes, mães, filhos. Então, nós precisamos conhecer a verdade. Então, o reino de Deus é outra direção, é um novo começo, é uma nova vida, é um novo governo, é o governo de Cristo na tua vida. Muito bem. O que está invertido no reino de Deus? Vamos para terminar, nós vamos depois continuar. Eu quero entrar nas bem-aventuranças no reino, na próxima palestra. Interessante quando você coloca Cristo falando das bem-aventuranças, que é o reino de Deus.
Aí fica lindo isso, quando você une as bem-aventuranças. Muitas pessoas tidas como boazinha são maus sujeitos, viu? O interior deles é mau. Você quer ver um exemplo bíblico? Vamos pegar, pastor, fala exemplo bíblico, porque aí tu não está inventando. Eu não sou muito tá dizendo, olha, eu conheci um cara, não, eu não gosto, eu gosto do exemplo bíblico. A parábola do bom samaritano. O cara está quebrado, descendo de Jericó a Jerusalém a Jericó, assaltaram ele, quebraram. Isso é uma parábola, gente. Isso é uma parábola. O cara estava quebrado, é um irmão que está quebrado, está passando por situação difícil, um parente teu, já bota na família. Eu vejo que a família está precisando demais. Então, passa Afonso, esse cara aí andou fazendo bobagem, bem feito, viu? Lá vai Afonso embora. Passa Jean, o pastor Jean, levita. Esse cara andou bebendo demais, olha a cara de pau, está na igreja, é um cara de pau. Poxa, bonzinho. Agora, na igreja, Afonso e Jean tem um conceito, né? Lá fora, Afonso, não direi, não te zanga comigo, não. Nem Cristina. Afonso e Jean, Edmilson, eita, rapaz, os caras são pessoas maravilhosas, que nada, são nada. Aí lá vem um cara, se ele tomar um copo d'água na minha frente, ele é samaritano, eu sou judeu, aquele copo de vidro eu mandava quebrar. Esse cara aí, nojento, esse samaritano. Jesus faz de propósito, puxa o exemplo do samaritano. O samaritano vai, unge as feridas com óleo para diminuir a dor, dá vinho para ele, para passar, aliviar o sofrimento, não é? Carrega ele, leva para uma hospedaria, que na época a tradução é um hospital, uma enfermaria, paga do dinheiro do bolso dele, está aqui o dinheiro para poder o rapaz ser tratado. Aí Jesus pergunta, quem é o cara? É Afonso, é Jean ou é o samaritano? Olha Jesus falando do reino de Deus. É o samaritano. Então, o bom não é bom, não está sendo bom de jeito nenhum. Não está. Precisa ele ser acordado. O samaritano é bem superior, que é tido como péssimo. O que é péssimo é bom. E o que é bom é péssimo ou é ruim. Então, no reino de Deus tem muito vocês vão ver aqui alguns exemplos, tem muito essa inversão. Tem muitas essas inversões no reino de Deus. Certo, gente? É um pouco paradoxal. O herói da história é o samaritano. Não é o pastor da igreja, não é o levita, não é o sacerdote, não é o líder conhecido na igreja, não é não. Então a gente precisa prestar atenção para isso. Quer ver um outro exemplo? O que é bom não é bom, parece bom, mas não é bom. E o que é um ladrão safado é bom, tem um coração bom. Precisa tratamento, precisa de cuidados, precisa da palavra, visitas. A parábola do fariseu e publicano. O fariseu está lá, dizendo que jejuava, que orava, que comungava, que tinha bom relacionamento, que era um cara exemplar na igreja, não é? Saiu sem ser perdoado por Deus. O publicano, e publicano na Bíblia que significa cobrador de imposto, ladrão, saiu justificado. O coração dele foi um coração que clamou a Deus por um arrependimento, clamou a Deus para que Deus usasse
de misericórdia para com ele. Ele foi justificado. Então, o que parecia, o que parece bom, não é bom. O que parece correto, não é correto. Ele não é correto. E o que não parece, está próximo, não é? Porque saiu justificado por Deus. Então, essa parábola do samaritano, do fariseu e do publicano também. O que é menor é maior. O que é maior é menor. Então, no reino de Deus acontece muito isso. Então, os apóstolos, exemplo, os apóstolos discutiam quem era o maior no reino de Deus. Quem é o maior no reino de Deus? Vai ser Pedro, vai ser João. Eu acho que João está mais... Olha o anseio deles. O anseio dessas pessoas. E Jesus pega uma criança, põe no colo. Olha, o menor é o maior. O maior para mim é como uma criança. Eu outro dia estava conversando com um amigo meu, que o filho dele não está nada bem. Eu digo, rapaz, esse rapaz só tem 20 aninhos de idade. Isso é uma criança. Isso é uma criança. Uma mocinha também está falhando, está errando. Isso é uma criança no reino de Deus. Não sabe de nada. Nem conhece Jesus. Como é que tu tratas? Tu está tratando igual o povo do mundo. Para o mundo, para a sociedade, ele é o pior. Mas não é, para Deus não é. Às vezes não é o melhor. Cuida dessa criança. Cuida desse rapaz, que ainda é uma criança. Para Deus, Deus está vendo ele como uma criança. Põe ele no colo. Ele tem 20 anos. Põe ele no colo. Trata como criança. Ama, cuida, abençoa. Então é muito importante, gente, essas coisas. Aquilo que tu pensa que... Eu vejo, olha, eu aqui às vezes eu vejo fulano de tal, um jovem, adolescente, parece uma criança. Eu vejo demais aqui na igreja. Parece uma criança. Se não está bem, cuida como criança, no bom sentido, de amar, de botar no colo, de conversar, de estar com ele, estar junto. Quer ser amado, quer ser olhos nos olhos. Olha, a Bíblia, ela é a mesma coisa de ponta a ponta. Por isso é que, lá na época plena da apostasia de Israel, Eliseu, Elias, olhos nos olhos, boca com boca, está falando junto, está ouvindo, está olhando, olhos nos olhos, e está morto, deita em cima, aquece aquela pessoa que volta a viver. Falta calor humano dos pais, falta calor humano dos pais, dos irmãos, dos líderes, calor. É isso que é o reino de Deus, gente. É isso que é o reino de Deus. É isso que Jesus está ensinando. O reino de Deus, meu reino é esse. Esse é meu reino. Porque está se criando muito o reino de Deus, igual o do Velho Testamento. Está muita coisa assim, que o cara não larga o Velho Testamento. A palavra, tudo bem, é o fundamento para nós. Como é importante. Mas o reino de Deus veio trazer mais luz para nós. Então, o menor é o maior. Olha o paradoxo, o menor é o maior, que negócio é esse? Para a sociedade, o maior é fulano, para Deus é menor. E o que é menor é o maior para Deus. É paradoxal. É Jesus virando a mesa. Jesus virando a mesa. A palavra que eu encontrei mais certa. Jesus vira a mesa. Ele virou a mesa lá, chegou lá no templo, uma confusão lá no templo, era uma corrupção de ponta a ponta, cobrando preços horríveis, tremendamente caros de ovelhas, de bode, carneiros. Não podia trazer de fora, tinha que comprar lá no templo. Olha que sabedoria dos saduceus, os saduceus, que era que tomava conta. Jesus derrubou mesa, soltou
pombo, covil de ladrões. Só gente importante ali, sumos sacerdotes, sacerdotes do templo. Aqui não é casa de oração, é covil de ladrão. Covil de ladrão. Olha só, covil de ladrão. Sabe o que é covil? Você sabe o que é covil? Alguém sabe o que é covil aqui? Às vezes a gente nunca procurou saber no dicionário o que é covil. Às vezes o cara lê e não procura. Ele não está vivendo a palavra, ele não tem vontade de pegar o Aurélio. O que é covil? Covil quer dizer esconderijo de ladrão. Olha, o templo é um esconderijo de ladrão. Rapaz, foi como Jesus chamou lá porque naquela época os sacerdotes, o sumo sacerdote, era tudo saduceus. Eram os saduceus que tomavam conta do templo. Tomavam conta, eram os sacerdotes. Era o sumo sacerdote, tinha que ser saduceu. Eles nem acreditavam na ressurreição. Não acreditavam em anjos. Então, Jesus vira a mesa mesmo, derrubou tudo lá. Não ficará pedra sobre pedra. Então, o que é, às vezes parece, mas não é, no reino de Deus. Então, preste atenção para o reino de Deus na tua vida. Que às vezes tu não está vendo bem o que é o reino de Deus. Então, o reino de Deus quebra paradigmas. Um exemplo claro das mulheres. O que ainda tem de paradigma contra a mulher é um negócio impressionante. Na época de Jesus era tremendo o paradigma contra a mulher. Era tremendo. A mulher era... Mas Jesus, o ministério dele público foi bancado por mulheres. Mulheres. Falou às claras com a mulher samaritana. Escandalizou até os apóstolos. Naquela época, o cara, na via pública, até com a sua esposa, ele não falava. O fariseu não falava com a sua esposa, na via pública. Que coisa, rapaz. Rejeição contra a mulher. Jesus foi ungido por mulher. Sabia disso? Uma mulher ungiu, e uma mulher pecadora, ungiu ele, e ele permitiu. Quebrou todo o paradigma contra a mulher. Quebrou. Para mim ele quebrou. Ninguém vai tirar isso da minha cabeça. Uma mulher com fluxo de sangue, que era uma maldição, ela estava amaldiçoada, tocou nele, foi curada. Saiu o poder dele, de Deus. Não é? O reino de Deus, ele valoriza os desprezados, os humilhados. O reino de Deus, o que a sociedade enaltece, Deus não se agrada. E o que Deus se agrada, a sociedade não aceita. Preste atenção para o reino de Deus. A sociedade pensa de um jeito, Deus pensa de outro. O reino de Deus pensa de outro. E o que o reino de Deus enaltece, a sociedade desvaloriza. Você vai ver muitos isso no Sermão do Monte. O que a sociedade, que Deus valoriza, a sociedade despreza. Nós vamos agora cantar uma música e vamos depois continuar esses sermões dois sermões sobre o reino de Deus. Vocês saberem o que é o reino de Deus, que veio sobre vós, está em vós, para praticares o reino de Deus, e não religiões. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão
graça e esperança de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Alguém aqui ainda não entregou sua vida para Jesus, você deseja neste momento, se tiver alguém que ainda não se sente servindo o reino de Deus, você quiser entregar sua vida para Jesus, levante sua mão onde você estiver. Daqui eu quero orar por você. Se você ainda não se sente no reino de Deus, levante a mão, que eu quero fazer daqui uma oração por você. É hora de você servir a esse Jesus com o coração governado por Ele, o governo de Cristo nas tuas mãos, no teu coração, mudando tuas trajetórias, endireitando teus caminhos, aterrando os vales, derrubando os montes. Alguém aqui? Todos já entregaram, amém? Então coloque a mão no teu coração, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja agora e para sempre conosco. Digam amém. Glória a Deus.